Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Carta aos Colossenses, capítulo de número 3. Glórias a Deus. Quantos irmãos estão procurando o texto sagrado? Eu quero louvar a Deus pelo privilégio de retornar uma vez mais a esta casa. Deus abençoe a vida do pastor Antônio Luiz, pelo carinho, a recepção. Guilherme, esse moço abençoado. Cadê o Guilherme? Ali, moço dedicado, né, pastor Antônio Luiz? Falei para o pastor Antônio Luiz que você é muito dedicado e eu sei que Deus vai te honrar de uma forma muito especial. Amém. Estou muito feliz, coração alegre para esta noite, parabenizar os varões, dizer que vocês estão chique. Glória a Deus. Faltou a minha gravata. Brincadeira. Deus abençoe vocês, viu? Quem está feliz com Cristo nessa noite? Amém. Deus abençoe a vida do meu pai na fé, pastor Manassés Rufino. Falei para o pastor Derival, agora eu só vou dar a bênção apostólica. Vou falar depois do pastor Manassés Rufino, que é o meu pai na fé. Fica difícil, né? Pastor Derival, Deus abençoe. Pastor Edir, meu amigo. O Senhor está aqui, irmãos. Glória a Deus. Capítulo de número 3 de Carta aos Colossenses. A minha versão é um pouco diferente, mas você vai acompanhando na sua, tá bom? Amém? Amém. Diz assim o texto sagrado: já que vocês ressuscitaram quando Cristo se levantou dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegria que esperam por vocês no céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Verso de número 2: que as coisas do alto ocupam os pensamentos de vocês, e não as coisas daqui de baixo. Verso 3: porque vocês já morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. 4: e quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão com Ele e participarão de toda a sua glória. Assentai-vos, adorando o nome do Senhor desta noite. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu confesso que quando eu recebi a temática dessa festa, eu me tranquei o dia todo dentro do meu quarto de estudo. E porque nós já lemos essa carta, mas quando a gente foi estudar ela entre linhas, como os pregadores falam, eu comecei a chorar e vi a grandeza de Deus através dessa carta. Nós sabemos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, é um tratado cristológico do Novo Testamento. Alguns estudiosos acreditam que Colossenses seja a epístola mais profunda que Paulo vai escrever. Nós sabemos que Paulo, ele escreve esta carta aos Colossenses sem ao menos ter pisado lá, mas ele tinha um representante legal naquele lugar. Nós vamos analisar os primeiros capítulos. Paulo, ele dedica a sua oração, como as outras cartas, orando e intercedendo pelo povo que está ali na cidade de Colossos. A cidade de Colossos era uma terra muito fértil, apesar de ser um povoado bem pequeno. Na cidade de Éfeso, era uma cidade era uma cidade fértil, uma cidade comercial, era uma cidade que tinha um movimento muito grande, mas que também era uma cidade que foi abalada pelas tragédias naturais, ou seja, é uma cidade vulcânica, uma cidade de terremoto. Certa feita um terremoto entrou naquela cidade, destruiu a cidade de Colossos. Mas uma coisa que me chama a atenção, quando Paulo vai escrever essa carta, a preocupação de Paulo, o ponto X aqui dessa carta, é que o povo naquela época estava se desviando o seu pensamento. A heresias estava tomando conta daquele lugar. Existia um povo ali que eles falavam naquela cidade que eles eram maior do que o ensino da palavra de Deus. Mas Paulo, sabendo desta situação, Paulo preso em Roma, ele escreve esta carta, e a intenção de Paulo é alertar o povo, para que o povo não desvie o seu pensamento do alto, das coisas do alto. Irmão, a temática desse texto, dessa festa, é algo que me chama muita atenção, porque enquanto você estiver olhando para as coisas da terra, você jamais vai conseguir contemplar as coisas do céu.
Mas quando você automaticamente se desliga das coisas da terra, o céu se abre e você consegue contemplar o que está lá dentro. Quando Estevão foi apedrejado, meus irmãos, a Bíblia diz que Estevão viu os céus abertos, aleluia. Crente que anda olhando para o céu, aleluia, ele jamais vai deixar as coisas da terra roubar a sua fé, aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o recado de Deus para essa noite é: tire as coisas, tire os seus olhos das coisas da terra, porque o céu é maior, o céu é glorioso, e o céu te espera, aleluia. Irmãos, o povo daquela época, eles estavam colocando, aleluia, o erro como verdade, e a verdade como erro. Mas Paulo, como sempre, ele escreveu essa carta através de oração. Paulo, ele tinha um sentimento muito grande pelo povo de Colossenses, sem ao menos ter pisado lá. Olha como que as coisas, Deus conhece o seu povo. A carta de Colossenses, a cidade de Colossenses era uma cidade que os olhos de Deus estavam voltados para ela. Deus está com seus olhos voltados para esta humanidade. Mas eu preciso te dar um recado nessa noite. Qual, irmão Tiago? Você é um peregrino em uma terra estranha. Você não pertence a esta terra. Os céus te esperam, aleluia. Irmãos, falsos profetas estão surgindo em nosso meio. Heresias estão querendo tomar conta, pastor Dorival, da nossa igreja. As raposas estão se infiltrando na nossa igreja. Glória a Deus. Mas nós servimos o Senhor pela palavra. Nós servimos a Deus pela palavra. E esta palavra, Paulo, tem poder para libertar, para transformar, para mudar a situação, aleluia. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque a palavra te alcançou, aleluia. A palavra me alcançou há 23 anos atrás, quando um dia eu quis aceitar a Jesus e pedi que Ele me aceitasse. E no dia seguinte Ele me resolveu batizar com o Espírito Santo, oh glória. A igreja que anda olhando para o alto, oh glória. Eu não quero pensar dessa forma, igreja, que uma igreja que carrega o Espírito Santo dentro de si vai deixar que as coisas da terra roubem a sua vida. Eu não quero acreditar, pastor Antônio, que um dia alguém que aceitou Jesus vai trocar esse momento singular pelas coisas da terra. Eu não quero acreditar que um crente cheio do Espírito Santo quer ver o mal do seu próximo. Eu não quero acreditar que um crente cheio do Espírito Santo não tem coragem de estender a mão para aquele que caiu. Já foi lido aqui. Isaías viu os céus. Ah, glória. Ah, glória, os céus estão abertos sobre esta casa. Pastor Manassés, antigamente eu pregava. Pastor Edir dizia que o Espírito Santo desceria com glória, com fogo, para pegar a igreja. Mas um certo ancião colocou a mão no meu ombro e disse: filho meu, nunca mais diga que o Espírito vai descer com fogo, glória, porque o Espírito Santo já está dentro de você. Peça diferente, disse o que? Peça para Ele se manifestar em você. Crente que carrega o Espírito Santo dentro dele não tem tempo para fofoca, não tem tempo para disse-me-disse, não tem tempo
vem pelo glória. Aleluia. O irmão errou no dom da nota, mas ele está dando glória. Eremaio Xandaramai. A temática hoje é olhar para o alto. Glória. Perguntaram para mim no meu trabalho se os dias vão melhorar. Eu falei, não, só vai piorar. E você não se preocupa quanto a isso? Eu falei, a minha vida com Deus eu sei como está. Irmãos, tem tanta gente preocupada com A, com B, com a terra, pastor Antônio. Preocupado com a 36 parcelas do carro que tem que pagar. Sabe nem se vai viver amanhã, desculpa. Eu conversando com um dos psicólogos da Lapa, ele falou assim, irmão Tiago, tem crente sofrendo com um futuro que nem sabe se vai viver na terra. Pare de sofrer com o seu futuro. Você está na mão de Deus. A sua vida é de Deus. A sua família é de Deus. O seu ministério é de Deus. A tua chamada é de Deus. Pertence a Ele. Para de sofrer com o amanhã. E isso tem roubado o sono dos crentes. Paulo está dizendo, olha povo de Colossenses, eu estou aqui na intercessão por vocês. Eu estou clamando pela vida de vocês. Eu sei que a heresia quer tomar conta, mas eu glorifico a Deus que na Assembleia de Deus ainda tem palavra. Mas eu estou dizendo que eu me tranquei para estudar essa carta, e as lágrimas vieram sobre os meus olhos. Aleluia. Quando eu vi Paulo dizendo para o povo de Colossenses, faça morrer a imoralidade dentro de vocês, faça morrer a idolatria dentro de vocês, viva com Cristo. Vamos, faça morrer aquilo que vem impedindo você de se aproximar de Deus. Pastor Dorivaldo, eu quero ver os céus abertos, mas eu não quero orar. Aí não dá. Eu quero ver os céus abertos, mas eu quero ver o profeta marchar na igreja e vir falar comigo. Não! Aqui, ó. A palavra foi a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Mantenham-se firmes, Colossenses. Mantenham-se firmes, ó cidade. Mantenha calma, Cristo está com vocês. Aleluia. Mas para você ver, a cidade de Colossenses era uma cidade rica, mas foi a pobreza. Era uma cidade de fé, e agora alguns estão perdendo a fé. Era uma cidade fervorosa, uma igreja fervorosa, e agora estão perdendo o fervor. Meu Deus. Mas Deus ainda tem os seus remanescentes na terra. Deus ainda tem esses varões de guerra para guerrear. Deus ainda conta com você, igreja. Deus te chamou para ser um porta-voz da palavra. Pregue as boas novas, anuncie as boas novas. Tem gente morrendo. Pastor Dorival, vocês já perguntaram para mim, você viu o debate do fulano e do ciclano? Falei que não. Você precisa ver. Falei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa, com todo respeito. A minha preocupação não é os debates da internet. A minha preocupação é almas que estão morrendo. Quantos já sentou do seu lado um dia e hoje não senta mais? Quantos um dia, pastor Dorival, viu os céus abertos e hoje não consegue mais ver os céus abertos?
Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: ainda há esperança para a tua vida. Faz quanto tempo que você não vê os céus abertos? Faz quanto tempo que você não desce na madrugada para orar? Ei, vai clamar o Senhor. O Senhor ainda está com os ouvidos abertos para ouvir a tua oração. Aleluia. Glória. Eu coloquei aqui uns pontos. Irmãos, Davi era segundo o coração de Deus. Que isso, pregador? Era segundo o coração de Deus, Davi. Mas em certo tempo da sua vida ele deixou de olhar para o alto e olhou para a varanda onde estava aquela mulher andando. E ali foi a destruição da sua vida. Davi sempre foi um homem que teve Deus do seu lado em todas as guerras. Davi era para estar na guerra, mas não foi para a guerra nesse dia. Glória, porque ele preferiu olhar para as coisas da terra. Ele não tinha enxergado o perigo de tão perto, aleluia. Mas nós sabemos o que aconteceu com a vida de Davi, depois ele tirar os olhos dos céus e olhar para as coisas da terra. Falar para você que na terra não tem coisas, mas tem coisas boas, tem coisas, mas espera aí. Até quando isso é bom para a tua vida? Até quando isso vai deixar você próximo de Deus? Se Davi não tivesse olhado, aleluia, ficado no palácio, olhando aquela mulher andando de um lado para o outro, ele não teria errado, aleluia. Eu venho nessa noite dizer para alguém: tira os olhos do palácio, tira os olhos das coisas da terra. Aleluia. Irmão Saul, aleluia, andava com Deus, mas chegou um tempo que ele tirou os olhos dos céus e passou a olhar as coisas da terra, a ponto de Deus não andar mais com a vida de Saul. Irmão, como é que está a sua vida? Pregador, como é que está a sua vida com Deus nesta noite? Como é que você tem andado com Deus? Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Veja só, o povo de Israel, pastor Edir, tinha coluna, tinha nuvem, tinha maná que descia do céu todo dia, mas tirou os olhos dos céus e foi adorar a outros deuses. Aleluia. Deus está dizendo para alguém nessa noite: tira os olhos da terra. O que está na terra acaba, herança acaba, carro acaba, roupa vai acabar. Um dia seremos arrebatados com Cristo. Um dia Ele vai gritar: igreja minha, vem, porque chega agora. E vão dizer: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê, não vai ver, não vai mais existir? Aleluia. Pastor Antônio vai chegar naquela porta e vai falar: cadê o pastor da igreja? Subiu. Cadê aqueles irmãos que ficavam na porta? Subiu. Cadê a orquestra? Subiu. Cadê os varões? Subiu. Cadê as irmãs? Foi a temática escolhida
Esaú. Deixa eu falar algo para a igreja. Cuidado que tem muito Jacó colando do seu lado. Tem muito Jacó querendo a sua primogenitude. E sabe como ele chega? Na amizade. Pastor Antônio, dando sorriso para você. Glória a Deus. Mas ele está louco para roubar aquilo que você tem de mais precioso. Você tem uma coroa, e não é aquela coroa de louro que Paulo vai escrever em Coríntios, não. Você tem uma coroa incorruptível de glória. Aleluia. Nós estamos vivendo em um tempo de correria, aonde muitos querem a coroa de louro, mas nós que fazemos menção daquele que é, de que pode, de que manda, teremos uma coroa incorruptível de glória. E deixa eu te falar uma coisa: tem uma coroa te esperando no céu, uma coroa de glória. Jacó chegou diante de Esaú e falou assim: olha, eu tenho o que você precisa, e você tem o que eu quero. Oh, irmão, meu Deus, oh glória, oh glória. Irmãos, eu estava numa noite de oração ontem com os jovens da Lapa, e foi chamado 3 pessoas para ser batizada com o Espírito Santo. E um dos jovens que foi à frente foi tomado, endemoniado dentro da igreja. Aleluia. Um jovem que estava dando glória ao culto todo. Um jovem que estava dando glória na hora da oração. Mas quando eu estendi a mão por misericórdia sobre a cabeça dele, ali o demônio se manifestou e gritava da boca dele dizendo: eu vou matá-lo. Mas ele esqueceu que eu estava no momento de oração. Eu não tenho poder, mas ele tem. Eu não tenho poder sobre a sua família, mas Deus tem. Eu não tenho poder sobre a tua casa, mas Deus. Eu não tenho poder sobre a tua vida, mas Deus tem. E eu estou pregando sobre o Deus vivo da Bíblia Sagrada, e não tem como pregar sobre Ele e não sentir Ele nesse altar. Eu estou sentindo o Pai comigo. E o diabo gritava de um lado: eu vou matar, e eu falava do outro: você não vai matar. O diabo gritava de um lado, eu chamo ele toda noite, e eu disse: agora você não chama mais, em nome de Jesus, seja liberto agora. Ele levantou e disse: estou. Aleluia, glória. Isso é preocupante, igreja. Isso é preocupante, igreja. Não é vanglória isso, não. É preocupação na minha alma. Porque tem crente, pastor Dorivaldo, que está, mas não está ao mesmo tempo. Vir sentar no banco é uma coisa, olhar para os céus e ver os céus abertos é outro. Igreja, o Senhor está nessa casa de oração. Eu venho dizer com autoridade, através da presença do Senhor Deus, hoje Ele vai arrancar aquilo que vem impedindo você de se aproximar dEle. 1000 cai do seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será
Você tem uma herança. E só para correr aqui, Esaú foi e trocou. Irmãos, aonde eu vou, pastor Dorival, eu sempre uso o texto de Merodach Baladã de 2 Reis capítulo 20. Aonde eu vou eu falo isso, porque é uma preocupação e se encaixa na temática desse texto aqui. Por que, pregador? A Bíblia diz que Merodach Baladã chega até o rei Ezequias, descobre que ele está doente, entrega para ele o que? Presente. O inimigo sabe o que você quer. Como isso, só Deus me conhece. O adversário, ele sabe. Mas você tem um Deus. E Deus diz para alguém nessa noite: eu tenho uma coroa para você. Não troque. Não troque as coisas do céu pelas coisas da terra. Ah, pregador, então eu não posso mais viver, então eu não posso mais ter um carro, uma casa boa. Pode, irmão, claro, você está doido? Pode sim, que você seja próspero na sua vida, mas que tudo isso não arranque você da presença do Pai. Que tudo isso que você possui sobre as suas mãos não arranque a sua comunhão com Deus. O primeiro personagem que eu disse aqui foi Davi. Ele tinha tudo, segundo o coração de Deus, mas perdeu a comunhão que ele tinha com o Pai. Você tem uma vinha, e deixa eu dizer algo nessa noite: Acabe e Jezabel tá de olho. Que isso, pregador? Você tem uma herança, e Acabe e Jezabel está rodeando a sua herança. A sua casa é de Deus, a sua vida é de Deus. Não venda a sua herança, não troque a sua herança por nada. Enquanto você ficar preso às coisas da terra, os céus estará fechado. Irmãos, eu fui visitar essa semana um evangelista do ministério do Perus, pastor Dorival. Um homem de Deus, pregador, irmão, em vários congressos, em vários cartazes. E Deus mandou ir lá na loja dele, lá onde ele trabalha. E quando eu cheguei lá, Deus disse: ore por ele. E quando eu estendi a mão sobre a vida dele, ele chorou igual uma criança quando vem ao mundo. E ele disse para mim: irmão Tiago, eu acho que eu perdi o alvo. Eu acho que eu perdi as coisas do céu. Deus sabe, irmão. Deus sabe. E eu disse para ele: ainda dá tempo de você fazer uma conversão e voltar aonde Deus te chamou. E não é só ele disse assim: eu vou ter que passar pelo psicólogo. Eu disse: passe pelo psicólogo, mas primeiro passe pela mão de Deus. Aleluia. Tem coisa na nossa vida que psicólogo, com todo respeito, não vai resolver. Tem coisa, pastor Dorival, na nossa vida que o homem não vai resolver. Mas você tem um Deus que os céus está aberto. Você tem um Deus que quando você clama, Ele diz: estou ouvindo a tua oração. Na sexta-feira eu cheguei lá no serviço, parei a moto, tirei o capacete. Aí veio um homem lá que trabalha comigo, um obreiro. Deus mandou orar por você. Na sexta-feira, 7 horas da manhã, me abraçou e começou a chorar.
E ele disse assim, através da boca de Deus, dizendo ele: eu estou contigo, meu filho. Deus cuida de vocês, obreiros. Deus cuida do Senhor, pastor Antônio, pastor Manassés. Deus cuida do Senhor, pastor Lorival. Deus cuida da igreja. Deus está cuidando de nós. Uma coisa eu sei: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sobre a nossa vida. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como cuidar. Irmãos, é só você andar com os céus abertos sobre a tua cabeça, e os céus se abrem quando os joelhos vão para o chão e a oração é falada. Glória a Deus. Aleluia. Eita! Daniel via os céus abertos de manhã, de tarde, de noite. As janelas abertas para a banda de Jerusalém. E Daniel clamando e Deus ouvindo Daniel. Há uma diferença, igreja. E eu vou correr aqui só mais um personagem. 2. Ananias e Safira. Lá no Novo Testamento, Pedro chegou e falou: e aí, vendeu por quanto a herança? Olha a mentira querendo se tornar verdade. Mas Deus ainda tem homem de Deus que vê os céus abertos. Aleluia. Ei, Ananias, por quanto você vendeu a herança? Por X. Mentiroso, morre. Vem, Safira, por quanto você vendeu a herança? Portanto, morre. Mentira, idolatria, imoralidade não faz parte dos céus. Mentiram por quê? Tiraram os olhos das coisas do Senhor. E o último para correr aqui, todos conhecem, o filho pródigo. Eita, tem gente que está na casa do pai, anda na casa do pai de um lado para o outro, conhece todos os mobiliários da casa, sabe quantos metros quadrados tem a casa, conhece a casa de ponta cabeça, de cabeça, de qualquer jeito ele conhece. Mas o céu está fechado sobre a tua cabeça. O filho pródigo tinha tudo o que quisesse, o pai dava de tudo. Deixa eu te falar uma coisa: o pai dos céus te dá de tudo, então por que abandonar ele? O pai dos céus não te deixa faltar nada, por que negar a fé? Eu quero entender, igreja, como é que uma pessoa que tem tudo na casa do pai abre mão para ir para fora. Como eu disse, não é porque você está aqui, é sinal de que você está aqui de verdade. Glória a Deus. E ele chegou e falou: pai, é o seguinte, eu quero as coisas da terra. E o menino manjava de contabilidade, sabia até qual era a parte da sua herança. E o pai fez o que para ele? Pai. Mas da mesma forma que ele foi, ele voltou. Por que, pregador? Agora eu chego. A diferença de quem vê os céus abertos e de quem tira a visão dos céus abertos. Eu falei sobre aqueles que tiraram a visão dos céus abertos, e agora eu vou falar daqueles que estão vendo o céu aberto. Daniel, é o seguinte, eu tenho aqui uma mesa posta para você, se alimenta. Eu ainda sou homem de oração, eu vejo os céus abertos. Mas Daniel, olha o tamanho do banquete. Eu quero o banquete do céu. Aleluia. Ah, igreja,
nesta noite, abraça os céus com os dois braços, pega os céus e leva para dentro da tua casa. Diga: céus, aleluia, vai para dentro da minha casa. Ei, Daniel não quis o manjar que foi colocado para ele. Ele disse: pode preparar o teu irmão. Deixa eu falar uma coisa: crente que tem a senha do céu, ele dá ordem até no campo do inimigo. O inimigo tem que obedecer o que ele pede. Daniel falou: pode preparar outra mesa, porque essa eu não vou comer. Crente que anda com a senha do céu e os céus abertos, é ou não é? O apóstolo Paulo sempre andava com os olhos e tendo os céus abertos. O homem que perseguia e passou agora a ser perseguido por pregar o evangelho. Como eu disse, quando ele escreveu essa carta, irmãos, ele estava preso. E tem um historiador que vai dizer que Paulo vai gritar assim: ei, eu estou preso fisicamente, mas a palavra, ela está livre. Pode prender os meus pés, mas a palavra ninguém vai prender. Aleluia. E essa palavra que eu prego nessa noite, ela é livre. Moisés estava com fogo diante do mar. E ele foi para onde, igreja? Ele voltou para trás? Não, ele foi consultar aquele que está no céu. Aleluia! Ei, o mar está fechado, igreja. Piairote e Migdol de um lado, outra do outro. Para onde eu vou? Meu Deus. Deus. Aleluia. O que fazer nessa hora? Moisés, o que é que você tem sobre as tuas mãos? Estenda sobre as águas. Igreja, quem anda com os céus abertos vive o impossível de Deus. Quem vê os céus abertos vive milagres sobre a tua vida. Eu falo com propriedade. A Flavinha, minha esposa, não podia ter filho. Já disse isso aqui, não podia, mas Deus falou: vai ter. Aleluia. O médico disse: vai tomar remédio. Eu disse para ela: tu não vai tomar nada. Ou o crente anda com os céus abertos e aprende a depender de Deus, ou ele aceita Jesus de novo e volta para o caminho da oração. E hoje eu tenho um filho que vai fazer 16 anos, 1,82 m. Ele está lá na Lapa trabalhando agora, desde as 2 horas da tarde. Ontem saiu quase 1h da manhã, ele estava comigo na Lapa. Meu companheiro, obreiro da casa do Senhor. E eu tenho o pastor Manassés de 5 anos, que esse não fez parte da tribo de Manassés, que é o nosso pastor. Só quem sabe da tribo de Manassés sabe o que eu estou falando. Eu fiz parte da tribo do pastor Manassés. Ele não conheceu, o Heitor não teve o privilégio de ser cuidado pelo pastor Manassés. Mas o Heitor de 5 anos, igreja, agora deu a falar em línguas estranhas. Aleluia. E eu fui, pastor Manassés, pastor Dorival, falar com ele: Heitor, para de ficar imitando os outros, Heitor. Ele falou assim: não, papai, o meu coração está cheio de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fui viajar para Águas de Lindóia. Ele pegou no meu braço e no braço da mãe e disse: vamos ali. Aonde está aquele policial? Eu disse: lá vai o Heitor se enfesar de querer tirar foto na viatura, só o que me faltava. Quando ele chegou lá, pastor Dorival, o policial já foi abrindo a viatura: tira foto, coloca o capacete, coloca
boné, tira foto. Eu fui tirando foto. E ele foi embora, fomos embora e falou: papai, vamos voltar lá de novo. Eu falei: Heitor, que negócio é esse? E ele disse: sabe o que? Eu esqueci de falar para aquele policial que Cristo morreu por ele na cruz do Calvário. Igreja, eu quero profetizar dentro do seu lar. O céu vai pisar lá. O céu vai pisar na tua casa. Oxi! O mal que atormentava a sua família vai ser repreendido agora. O Espírito Santo manda eu profetizar isso nessa noite. Ele chegou no policial e a igreja falou assim: olha, policial, Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Ele não pode ver o moço tatuado, que ele para qualquer um que for e fala: você já foi para a igreja? Porque Deus não gosta do lápis, do braço riscado. Você sabia disso? E de vez em quando eu pego meu filho orando no quarto de 5 anos de idade. Sabe por quê? Que o adversário quer impedir que a sua família prossiga. É porque ele sabe do tamanho da obra que Deus tem lá dentro. E Deus disse comigo, pastor Dorivaldo: o adversário vai lutar até o último com o seu filho de 5 anos. Deus falou isso comigo, porque ele quer interromper o que eu tenho sobre a vida dele. Mas Deus disse para mim: foi eu que prometi sobre a cabeça dele, e o que eu prometi vai acontecer sobre a vida dessa criança. Irmãos, o que é isso? É ver os céus abertos, aleluia. A porta fecha e Deus abre outra. O diagnóstico chega e Deus muda o diagnóstico do médico. para correr aqui, aleluia, e finalizar. Paulo vai dizer aqui no verso de número 2 que as coisas do alto ocupam os pensamentos de vocês, aleluia, e não as coisas daqui,